da função renal, ou seja, quando diminui, você falou em 15%, quando está abaixo de 15%, vai para a hemodiálise. Aí, agora é o momento da gente falar. 10%. Quanto? 10% para pacientes que não são diabéticos, né? E um pouquinho antes, 15% para os pacientes que são diabéticos, né? De uma Com maneira até 10%, o rim ainda segue fazendo as suas funções. Até 10% a pessoa vai tolerando, entendeu? Quem não tem diabetes, né? Quem tem diabetes normalmente entra em diálise mais cedo, quem tem diabetes. Diabetes é uma doença multissistêmica, né? Então, ela traz um comprometimento maior. Então, normalmente a gente não espera a taxa de filtração glomerular cair menos que 10 para indicar a diálise nos pacientes diabéticos, né? E o que é de fato a hemodiálise? Então, a hemodiálise é uma terapia de substituição do rim, tá? Que permite o tratamento, né? Que permite a remoção das toxinas, né? Permite a remoção de volume de líquido do corpo, tá? E que permite essas pessoas que então têm um comprometimento mais severo da função renal, permite que essas pessoas, né, tenham uma sobrevida maior. Então, assim, a gente tem pacientes que estão em diálise. Esses dias eu estava olhando, estava pesquisando, tem uma senhora na Alemanha que, se eu não me engano, ela faz hemodiálise há mais de 50 anos. Caramba! Entendeu? Então, tipo assim, veja, né? Uma paciente teve filho, né? Mesmo com insuficiência renal, teve filhos, né? Porque quando você tem uma insuficiência renal, a tua capacidade reprodutiva, ela diminui, né? Então, ela teve filhos. Mas assim, tá, até onde eu sei, a paciente que mais tempo em hemodiálise, né, tá viva, né, até o momento, entendeu? Então, a hemodiálise é um tratamento que permite, entendeu, na ausência, na perda da função renal, permite que a pessoa continue viva, né, permite que a pessoa continue fazendo os seus afazeres, entendeu? Claro, com o, digamos assim, com o prejuízo, com o fato de que tem que ir para a clínica para fazer 3 vezes na semana, entendeu? Ficar aquele tempo ali, né, no aparelho, entendeu? Tem essa desvantagem. Esse tratamento é um compromisso e bastante sério, porque imagine que a pessoa resolve viajar. Ela tem que encontrar um lugar onde ela possa seguir com esse tratamento, né? Sim. Quando os nossos pacientes eles precisam viajar, a gente tem que entrar em contato previamente com uma clínica para onde ele vai, ou perto da onde ele vai, para que ele seja atendido lá, para que ele possa fazer o procedimento lá. Então, às vezes a gente consegue, às vezes não tem vaga na clínica, né? Mas sempre que um paciente precisa fazer uma viagem, a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Ele tem que sair do centro de origem já com o procedimento agendado na cidade onde ele vai estar, entendeu? Ele não chega lá na cidade, lá bate na porta, olha, eu preciso fazer hemodiálise, entendeu? A gente consegue... O senhor tem pacientes que têm certa recorrência nesse caso? Que são pessoas que viajam por trabalho? Sim, tem. Com alguma frequência? Tem pacientes que viajam, né? Tem pacientes que vão para Curitiba, tem pacientes que vão para praia, entendeu? Vão para Itapema, para Balneário, né? E que fazem esse deslocamento, entendeu? Vai para Foz, então Cuiabá, a gente tem os pacientes, o pessoal que está assistindo a gente às vezes está em outro lugar do Brasil, só para localizar, né? O senhor falou de várias cidades da região sul do país. Nós a gente está aqui
no sudoeste do Paraná. No sudoeste do Paraná. Francisco Beltrão, Paraná. Agora, como é que se faz a hemodiálise? O senhor já falou que tem que 3 vezes por semana ser conectado a uma máquina. Isso. Mas como é que é esse tratamento e como é que ele faz a filtragem do sangue? Então, a hemodiálise, tá? Ela é feita através do sangue, né? Então, nós temos que estabelecer um acesso venoso para o paciente. Ele tem que ter ou um catéter, né, que a gente coloca, um catéter temporário, tá? Ou, eventualmente, uma cirurgia vascular, que é uma fístula arteriovenosa. Tá? Então, nós temos que ter um acesso calibroso, porque o paciente precisa de um fluxo de sangue considerável para fazer o procedimento, né? Então, a gente precisa de um fluxo ali 250, 300 ml por minuto, tá certo? Para o paciente fazer uma diálise adequada. Então, a gente precisa de um acesso venoso calibroso, tá certo? E para que a gente puxe, aspire esse sangue, né, da corrente sanguínea, para que esse sangue passe pela máquina, passe pelo capilar, pelo filtro, tá certo? Seja feita ali a troca dos nutrientes, né? Tira o excesso de líquido, tira as toxinas, né? E devolve o sangue, né, para o paciente. Então, a hemodiálise, a gente precisa de um acesso vascular adequado, tá? Para iniciar um procedimento. E isso, né, é uma das coisas que hoje ainda a gente tem dificuldade, porque a maioria das pessoas começam a diálise, muitas vezes não sabiam que tinha um problema, entendeu? Elas descobrem o problema da insuficiência renal na hora que precisam entrar já na máquina, entendeu? Então, por isso a importância, né, da campanha, para que a gente tente, né, fazer esses tratamentos, esses diagnósticos aí, né, cada vez aí de maneira mais precoce possível, né? Pacientes, de que idade, até que idade o senhor falou aí dessa paciente com mais de 50 anos de tratamento? A partir de que idade o senhor tem paciente lá tratando em hemodiálise? Atualmente? Ou que já teve oportunidade de tratar? Existe uma diferenciação entre a nefrologia pediátrica e de adulto, né? Uhum. Então, normalmente nós atendemos pacientes, né, para diálise a partir de 14 anos, dependendo, né, do caso. O paciente mais novo que eu tive recentemente na clínica tinha 16 anos. Então, a doença insuficiência renal crônica pode acometer desde muito jovem até pessoas mais idosas, né? Passando por todo essa extensão etária, desde o início até o final da vida, né? Não tem exatamente muita só a partir de tal idade. Não, todas as idades podem. Então, por isso a importância do exame, né? Eu tenho 20 anos, isso aí não vai acontecer comigo. Não, está errado. Pode acontecer com qualquer um. E tem um índice aí, algum número que demonstra que casos de pessoas mais jovens são de alguma incidência ou são menos preocupantes ou mais preocupantes? É importante fazer o exame, é importante ter o diagnóstico precoce? Tem algum número assim ou ainda não há um estudo nessa área? Assim, o que acontece? Normalmente os jovens, né, as causas da insuficiência renal não são a pressão alta, o diabetes, né, entendeu? Está mais no histórico genético. Tem a parte genética e tem outras doenças, né, que são as inflamações no rim, né, inflamações, né, não infecções, né, se bem que infecção também pode ser um problema.
Mas são pacientes que têm glomerulonefrite, tá? Glomerulonefrite é uma causa importante de insuficiência renal crônica. Então, é uma doença que acomete pessoas mais jovens, tá certo? E que pode evoluir para insuficiência renal crônica, tá? Então, a gente tem bastante, infelizmente, bastante casos, né, de pessoas jovens, 20, 22, 28, né, com que muitas vezes acontece aquilo que eu, né, tentei falar anteriormente, né, que a pessoa já procura a gente, né, procura nós, médicos, profissionais da saúde, né, mas já com uma doença No estágio mais avançado. Entendeu? Então, daí os tratamentos já são mais complexos, comprometidos por conta disso. Exatamente, né? Aí fica, digamos assim, mais difícil controlar a situação, reverter o quadro, entendeu? Então, nos pacientes jovens a gente tem bastante pacientes aí que tem glomerulonefrite, doenças genéticas aí que acabam evoluindo aí para insuficiência renal crônica também.